Saudações aos nossos diretores, professores, estudantes da capital e do interior que nos acompanham neste momento. Trazemos aqui um grande abraço da nossa secretária, professora Arlete Mendonça, nossa secretária pedagógica, professora Georgette Borges, nossa diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, professora Jane Beth, e a nossa gerente de ensino regular, professora Keila Douzanes. Mando um grande abraço a todos vocês para esse momento tão importante. Estamos aí praticamente às vésperas da segunda fase da prova da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e a nossa rede agora toda mobilizada a fim de trazer esclarecimentos para todos vocês, estudantes que estão aí participando desse momento tão significativo para a nossa rede. E é importante considerar, para iniciar essa mobilização tão importante, a Secretaria de Educação, juntamente com a Universidade Federal do Amazonas, que está aqui com seus representantes, que também representam a OBMEP no estado do Amazonas, para trazer esses esclarecimentos para todos nós. E agora faz parte, minha parte, a parte de cada um de vocês também, fazermos essas ações diversas a fim de preparar os nossos estudantes para esse momento tão importante, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e vamos com a nossa apresentação. Olá, queridos. Dou boas-vindas a todos os diretores escolares, a equipe pedagógica que nos assiste, os coordenadores regionais distritais, os adjuntos também, para esse momento muito especial que se aproxima, que é a segunda fase ali da OBMEP. Então, sou o professor Valdene Libório, estou na coordenação dos anos finais, e estamos aqui com duas pessoas que são as pessoas que estão nesse processo da coordenação da OBMEP. E este momento é o momento que vamos estar dando algumas orientações para que possamos realmente traçar a estratégia, para que possamos realizar uma prova realmente que venha ao encontro das realidades que nós estamos. Então, no dia 19, agora deste mês, nós encaminhamos um documento orientador para todas as escolas da rede estadual, para subsidiar esses momentos da gestão escolar, junto com suas equipes, para orientar aqueles que foram para a segunda fase. Então, um documento orientador, espero que vocês tenham recebido. Então, aqueles que não receberam esse documento orientador, que possam entrar em contato conosco, para que possamos estar orientando, para que realmente aconteça esse momento das devidas orientações para os estudantes. O professor hoje aqui, professor Cícero e o professor Disney, que são os coordenadores da OBMEP no estado do Amazonas, são pessoas que estão ali há um tempo já nesse momento de coordenação, mas hoje aqui nós queremos estar das orientações devidas. Então, nós queria falar de um momento muito especial, que é o dia D da OBMEP, que no dia 9 de outubro, nós fazemos um convite a todos os diretores escolares a organizar esse momento lá na sua escola. Então, nesse documento orientador, nós detalhamos o que se espera para esse momento. E um momento muito especial que se espera é a preparação desses estudantes para a segunda fase. Nós enviamos também para as escolas essa lista desses estudantes, que podem também ser acessados através do site da OBMEP. Então, nós já enviamos para que vocês pudessem já estar acessando, para que possam mobilizar esses estudantes. Então, nesse dia D, é o momento de preparar esses estudantes para essa segunda fase. A segunda fase é um pouco diferente da primeira. A primeira ela tem vários momentos ali, mas na segunda fase é um momento bem diferencial. Por quê? Porque o estudante não vai estar na escola. O estudante ele não vai fazer a prova na escola onde ele estuda, mas ele vai ser deslocado para um polo. E diante deste quadro, é necessário que estudantes que foram aprovados para a segunda fase seja mobilizado à participação, sabendo que não é um dia letivo, é um dia de sábado, no qual o estudante ele vai ser deslocado para outra escola. É interessante que se possa convidar também a família desse estudante, para que possa realmente orientá-los, mobilizá-los a participar. Então, no dia D, é o momento de preparar esses estudantes. Então, lá no documento nós orientamos que os professores
desses estudantes que foram para a segunda fase possam baixar essas provas. Então, lá no site da OBMEP está disponível essas provas. E ali nós temos um momento diferente, que na segunda fase é o momento já é uma prova discursiva. Então, o estudante não vai ter ali a múltipla escolha para que ele possa marcar uma alternativa, para que ele possa, mas sim para que ele possa descrever. Então, nesse documento, é um documento que vai ajudá-los a entender um pouquinho da prova. Aquele professor que não tem ainda essa expertise necessária de como que acontece a segunda fase, que vocês possam baixar esse documento e entregar a ele, para que ele possa se apropriar realmente desse momento. Então, nesse momento de baixar essas provas, fazer realmente exercícios com esses estudantes para orientá-lo, porque o estudante ele não tem ainda essa experiência. O estudante, principalmente estudante que são dos anos finais, ele não tem essa experiência de Olimpíadas ainda. O ensino médio, que são estudantes já da terceira fase ali, então tem uma certa expertise também que tem que ser preparado. Porém, principalmente, o dos estudantes da primeira e segunda, que é dos anos finais, é o momento de realmente preparar esses estudantes, porque as provas são discursivas. Diante desse quadro, nós temos traçar a estratégia para o desenvolvimento deste dia. Então, dia 9 de outubro é um convite que nós fazemos para toda a rede estadual de ensino a mobilizar aqueles estudantes no sentido de orientá-los dos procedimentos para a aplicação da prova, realização de exercícios. Eu peço que vocês façam os devidos registros ali desse momento, para que vocês possam, em outro momento, estar nos enviando essas evidências, que nós vamos estar orientando como que vocês vão nos enviar essas evidências, e fazer esse momento ali de preparação, para que eles possam realmente chegar nesse dia especial ali, que o professor Cícero daqui a pouco vai estar falando para nós a data exata, para que vocês possam estar mobilizando. Então, esse convite do dia 9 ficará para todos aqueles que estão para a segunda fase, para a equipe escolar estar preparando esse estudante realmente a realizar uma excelente prova. E agora, neste momento, eu quero passar a palavra aqui para o professor Disney, que é um dos coordenadores da OBMEP no estado do Amazonas, principalmente as escolas dos nossos queridos municípios do interior do estado, que tem uma logística diferente, então um momento muito especial. E ele veio aqui hoje, diretamente lá da Universidade do Estado do Amazonas, está compartilhando para que possamos ter uma excelente prova. Então, eu passo aqui agora a palavra para o professor Disney, para que ele possa continuar esse momento aqui conosco. Obrigado. Bom, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né, com vocês, para compartilhar esse momento com as orientações para a OBMEP. Então, nós preparamos aqui uma apresentação que nós vamos estar fazendo aqui com vocês. Então, as orientações para a segunda fase, né, como nós estamos já prevendo, nós vamos estar trabalhando na OBMEP. A OBMEP ela é um projeto nacional que ela é dirigida às escolas públicas brasileiras e agora, em 2025, ela está completando já a sua 20ª edição. Ela é realizada pelo INPA, né, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e tem o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, e o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação do Ministério da Educação, o MEC. Bom, os objetivos da OBMEP são os seguintes, né? Estimular e promover o estudo da matemática no Brasil, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possam ter acesso a material didático de qualidade. Daqui a pouco a gente vai também mostrar onde você pode acessar esse material, né? A OBMEP ela produz aí um material de excelência em matemática, então é um material que fica disponibilizado, público, né? Gratuito, e você pode fazer o download, né? Promover a difusão da cultura matemática, identificar jovens talentos e incentivar o seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas. Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional. A OBMEP também tem outros projetos, né, como o professor na escola, que é chamado OBMEP na escola, que também tem formação de professores. E a gente vai falar também aqui durante essa apresentação. Contribuir para a integração das escolas brasileiras com universidades públicas,
com os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas. E também promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Bom, o público-alvo da UBMEP são as escolas públicas, municipais, estaduais, né, e federais, e também as escolas privadas. As escolas privadas também podem participar, né? Uma dúvida que sempre surge é essa, né? A questão das escolas privadas. As escolas privadas elas podem participar, só que elas têm que pagar um valor simbólico que não paga nem impressão da prova, né? Por aluno. Então, tem uma quantidade lá de alunos que ela pode inscrever, então dentro dessa quantidade é cobrado um valor que é justamente a questão do envio das provas. Então, esse valor é um valor simbólico aí, que são os custos de envio e impressão das provas. Tá? Então, é só um valor simbólico mesmo. Mas a UBMEP, né, o grande público, né, a grande percentual que faz a prova são as escolas municipais, estaduais e federais. Então, ela é distribuída em 3 níveis, né, a UBMEP. O nível 1, que são os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental, e nós colocamos já essas cores, né, que são as cores que vêm nas provas. Então, se o aluno perceber que a cor da sua prova é diferente dessa cor aí, ele já deve dar um alerta lá que teve algum erro, né? Então, o nível 1, a prova é amarela, né? Então, são os alunos do 6º e 7º ano. A prova rosa são os alunos do 8º e 9º ano, e a prova azul são os alunos do ensino médio. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Ela é distribuída nesses 3 níveis. Bom, aqui nós temos uma trajetória aqui histórica da participação das escolas, né? Então, você vê que desde a primeira edição, lá em 2005, né, nós tínhamos próximo de 30 mil escolas participando. Né? Então, esse número vem crescendo aí ao longo das edições e agora nós temos próximo de 60 mil escolas aí, né? Entre 55 e 60 mil escolas participando. Tá? Então, um avanço muito grande. A cada ano nós estamos conseguindo atingir mais escolas, mais municípios também e, consequentemente, a quantidade de alunos participando está sendo cada vez maior. Né? Nós temos também aqui a trajetória da participação dos alunos. Né? Nós tivemos aí um boom lá em 2008, ali, né, que foi muito grande aí a participação dos alunos. Nós tivemos um ano que nós não tivemos aí por conta da pandemia, né? Então, infelizmente, nós não tivemos a aplicação da UBMEP, mas esses números aí estão em uma crescente novamente. Desde 2011 aí, esses números estão crescendo novamente, e nós temos aí uma grande participação também dos alunos. Esses dados aqui são os dados do Amazonas, né? Então, o que se refere a M01 são os dados aqui de Manaus, e a M02 são os demais municípios do estado do Amazonas, né? Os municípios do interior. Então, nós vemos aqui a questão de escolas inscritas, né? Nós temos também o percentual de escolas da região, né? Então a gente está aí próximo dos 100% quase, né? de todas as escolas dos municípios. Os municípios inscritos aqui, nós já temos todos os municípios inscritos, né? Então o Amazonas todo participa, né? Nós temos também os alunos do nível 1 em Manaus, nós temos 75.497 e no restante do Amazonas, 93.400 alunos. No nível 2, 69.492 em Manaus e no interior, 89.300. Então, no total, aí nós temos 246.330 em Manaus e 291.644. Né? Então, nós temos aí mais de 500 mil alunos participando aqui no Amazonas. Né? Então, é um número muito grande
nós temos um estado, né, que é muito grande, então a logística também é bem complicada, né, para as provas chegarem no interior. Os recursos também, é um recurso muito alto envolvido aqui para o Amazonas, né, por conta dessa nossa logística. Então, assim, a gente tem que valorizar muito essa questão dessa aplicação da prova da segunda fase da OBMEP. Então, na segunda fase, são os 5% melhores alunos de cada escola. Então, esses 5% são os representantes aí da sua escola que está indo participar da segunda fase, né? Então, desses 500 mil aí, mais de 500 mil alunos, nós pegamos aí os 5% melhores de todas as escolas para participar da segunda fase. Bom, então, muito importante, né, as datas aqui. Então, as próximas datas são, né, além desse dia D, que vai ser o dia 9 de outubro, que é muito importante, mas no calendário da OBMEP você encontra lá dia 25 de outubro, que vai ser um sábado, às 14h30, horário de Brasília. Então, fiquem atentos, porque aqui no Amazonas nós temos 2 fusos horários, né? Tem no caso, vai ter um que vai ser às 13h30 e o outro que vai ser às 12h30. Então, fique atento qual é o fuso horário que você tem aí no seu município, tá? Então, é importante isso para não ter a confusão. Então, nós fazemos questão de colocar no calendário horário de Brasília. E aí o aluno fica sabendo lá qual é o horário, qual é a diferença de horário que tem com relação a Brasília no fuso horário dele, e ele fica sabendo e não tem essa questão de atrasar para a prova, tá? Então, nós aconselhamos, isso é o horário de início da prova. Então, você tem que chegar lá meia hora ou 1 hora, depende do trânsito aí na sua cidade também, tá? E lá no dia 22 de dezembro, nós já vamos ter a divulgação dos premiados. Então, esse resultado ele é divulgado lá no site da OBMEP. Então, você vai acessar lá e você vai ter o resultado. Então, lembrando, dia 25 é a aplicação da prova, que é um sábado, e dia 22 de dezembro é o resultado dos premiados, tá? Então, nesse resultado dos premiados tem tanto os alunos que são premiados, os professores que são premiados, também as secretarias de educação que recebem prêmios também por conta do destaque que eles têm durante a ocorrência da OBMEP, né? Então, a OBMEP ela premia professores, alunos, premia também as secretarias de educação. Bom, como eu falei, nós temos um material muito vasto aqui na OBMEP, né, que tem um banco de questões. O que é o banco de questões? O banco de questões são questões que já foram aplicadas na OBMEP em versões anteriores e tem lá a solução com a explicação detalhada, né, e aí você pode fazer o download desse material para trabalhar com o seu aluno, ou o próprio aluno pode baixar e estudar. Nós temos vários alunos que foram medalhistas e depois a gente pergunta do aluno, e como é que você se preparou? Ele falou, não, fui lá no site, baixei o material e estudei por conta própria. Ou outros dizem, não, o professor baixou o material, fez um trabalho com a gente se preparou, né? A escola ela tem uma preocupação com os alunos e faz esse trabalho, tá? Então, tem outros materiais também. A OBMEP tem vários livros específicos com temas variados de álgebra, de geometria, então de contagem. Então, todo esse material está disponível gratuitamente, é só baixar lá do site da OBMEP. Bom, aplicação das provas, então, né? A OBMEP ela conta com aplicação em todo o território nacional, né? E a gente pede que os alunos sejam incentivados aí a participar, né? Então, o professor, o gestor tem que frisar para o aluno que é muito importante a participação no OBMEP, né? A OBMEP também, agora os alunos têm algumas instituições que aceitam, né, como critério de entrada na universidade a premiação no OBMEP. Então, algumas instituições de ensino superior já têm alguns cursos que ela oferece, o ingresso é via a
premiação na OBMEP, né? Um dos critérios é esse. Tá? Além do curso que tem lá no IMPA também, já, né? Um curso superior de matemática mesmo. Né? Então, é muito interessante, é muito disputado também essa vaga lá. Né? O aluno ele recebe alojamento, alimentação e tudo, ele vai ser um aluno lá do IMPA com todos esses custos garantidos, com passagem também para ele para lá e etc. Tá? Então, assim, além de todas essas vantagens, né, que a OBMEP traz, esses que eu falei anteriormente, também tem essa questão de algumas instituições aceitarem, né, não é via vestibular, é relacionado à premiação na OBMEP. Bom, os alunos que são medalhistas, né, eles participam também, os medalhistas de ouro, eles participam de uma premiação nacional, tá? Que é a cerimônia de premiação nacional. Então, aqui nós temos algumas fotos da nossa última cerimônia nacional, né, que fomos eu, o professor Cícero e a Márcia também, que é o nosso apoio aqui na OBMEP, e nós levamos lá os meninos para a premiação nacional. Né? Então, aqui algumas fotos da gente no aeroporto, no avião, lá no hotel. Nós ficamos em hotel lá durante 3 dias, né? E nós participamos do grande evento lá, que é a cerimônia de premiação. Ali naquela foto de baixo é o nosso ministro da Educação, que está entregando aí a medalha para os nossos alunos. Né? Então, nossa comitiva sobe lá no palco e tem a premiação lá. Em alguns anos, o presidente da República vai também, ele faz a entrega. Então, é uma cerimônia muito importante, muito pomposa. Nós ficamos 3 dias lá no hotel 5 estrelas, é muito legal. Os alunos têm a possibilidade de interagir com outros alunos, com todos os medalhistas de ouro dos outros estados, né? Tem essa interação, tem jogos, tem competições, tem premiações. Eles participam, né? Ganham prêmios, tem prêmios de celulares e tal. Então, é muito legal. E, assim, é um incentivo também, né, para você, aluno, que quer participar, que você pode também ter essa oportunidade de fazer essa viagem, né, na cerimônia de premiação com a gente. Bom, a OBMEP também ela tem vários outros programas. Né? Então, alguns programas que nós temos aqui é o PICME, que é uma bolsa de estudo para o aluno que foi medalhista na OBMEP e ele quer fazer uma pós-graduação. Então, em algumas universidades, né, você pode entrar lá quando você entra no programa de pós-graduação e você já tem uma bolsa garantida. Tá? É o PICME. O PIC é o Programa de Iniciação Científica da OBMEP, que para os medalhistas também, ele participa desse programa, que é um treinamento, e ele recebe também uma bolsa, né, um valor financeiro aí. Então, ele recebe essa bolsa e fica tendo treinamento também. Tem professores, né, que ele fica fazendo algumas atividades e ele tem uma formação específica, né, para melhorar ainda mais os seus conhecimentos matemáticos. Tem o POT também, que é o Programa Olímpico, de Treinamento Olímpico, né, Programa de Treinamento Intensivo, e em algumas regiões nós temos esse treinamento também, que ele é mais reforçado ainda. Nós temos o Portal da Matemática, que tem todo aquele material lá que eu falei para vocês. Nós temos a Bolsa TIM também. E a Bolsa TIM é uma parceria com uma instituição privada, né, que é a TIM, o Instituto TIM, e eles também oferecem bolsas, né, tanto bolsas de iniciação científica como bolsas também no mestrado. E temos o OBMEP na escola, que é um programa que dá formação para o professor e o professor faz atividades com os alunos lá. O professor também, que participa desse projeto, ele recebe uma bolsa também. Né? Então, muitas vezes o público acha que a OBMEP é só a prova lá e dá a medalha para os alunos, mas tem toda essa estrutura, né, em volta. Então, tem formação para os alunos, tem bolsas de estudo, tanto para aluno, para professor, e bolsa também de pós-graduação. Não fica só na bolsa de iniciação científica, tem a bolsa de pós-graduação também. Bom, pessoal, então, basicamente era isso que nós tínhamos para tratar com vocês.
Nós vamos abrir também, eu acho que vão ter algumas perguntas que vão ser feitas aí no chat, mas nós já divulgamos aqui os nossos endereços de e-mail, né? Então, a M01 é com o professor Cícero, a m01@obmep.org.br e a m02@obmep.org.br para falar comigo, tá? Qualquer dúvida relacionada ao interior, esse é a M02 e dúvidas relacionadas aqui à OBMEP aplicação aqui em Manaus é o AM01. Muito obrigado. Então, agradecemos aqui a fala do professor Disney, nos trouxe vários esclarecimentos sobre essa Olimpíada que ela é tão importante para o Brasil. Então, nesse momento, eu passo a fala para o professor Cícero, que ele é o coordenador das escolas aqui da capital. Então, ele vai trazer aqui mais outros elementos para nos juntar a este momento especial aqui dessas orientações. Então, aqui passo aqui a palavra para o professor Cícero. Obrigado. Olá. Eu gostaria só de falar um pouco mais sobre as premiações. A OBMEP ela não premia somente o aluno, mas começando com a premiação dos alunos, a partir de 2023, a OBMEP premia em duas categorias, a premiação regional e a premiação nacional. Cada categoria tem medalhas de ouro, prata e bronze. As medalhas de ouro da categoria nacional, elas são entregues numa cerimônia sempre em outro estado, mas em geral no Rio de Janeiro, né? Mas já aconteceu de ser no Paraná, já aconteceu de ser na Bahia. Então, junto com a medalha de ouro, o aluno ganha uma viagem para a premiação nacional. As medalhas regionais de ouro, prata e bronze são entregues em Manaus. Então, nós ganhamos muitas medalhas regionais e um número bastante expressivo também, pelo tamanho da nossa população, de medalhas nacionais. A partir de 2024, a OBMEP também premia os professores com medalhas. A OBMEP sempre premiou com kits didáticos, livros, assim, né? Mas os professores também serão premiados com medalha. Então é importante que o seu aluno participe, que ele faça a segunda fase, porque os professores também estão concorrendo a ter um reconhecimento pelo seu trabalho desenvolvido. Além dos professores, já é tradicional também, desde o início, a OBMEP premia as escolas e também premia as secretarias de educação. Então, a gente sempre tem escolas premiadas aqui no Amazonas e as secretarias de educação também são frequentemente premiadas aqui no Amazonas. Então, são muitos prêmios. Ele é um reconhecimento dessa disciplina, da importância dessa disciplina na formação dos nossos alunos. No momento, a gente tem tido uma certa ênfase em razão das evoluções tecnológicas pela qual o mundo vem sofrendo, da necessidade de que o ensino de matemática seja ainda mais reforçado em todas as escolas brasileiras. Então, a gente vive um momento em que há um reconhecimento de que a gente precisa melhorar o desempenho de matemáticas dos nossos alunos para que a gente possa competir em igualdade com as outras nações nos desafios que aparecerão no nosso futuro próximo. Então, é muito importante que os alunos participem para que eles possam desenvolver melhor as suas atividades e as suas habilidades em matemática. A gente agradece bastante o empenho das secretarias, da Secretaria Estadual e das secretarias municipais, que têm nos ajudado muito com essa questão da adesão das escolas à OBMEP. A adesão no Amazonas é bastante alta e em Manaus, desde 2024, nós estamos trabalhando com 100% da adesão das escolas municipais e estaduais, que é um número que não é melhor, é um número excelente. Mas, infelizmente, a gente sofre um problema grande de evasão na segunda fase. Na primeira fase, as escolas sempre participam, mas para a segunda fase, conforme foi explanado, pode acontecer de o aluno não fazer prova na escola que ele frequenta, porque ele vai para um centro de aplicação. Nem todas as escolas são centros de aplicação. E não é um dia didático, é um sábado.
Então é importante que a escola, que os professores trabalhem com os alunos a necessidade de comparecer aos sábados, de preparar o aluno, esclarecendo em que escola ele vai fazer a prova da segunda fase, para que ele possa de fato participar, né? A OBMEP abre muitas portas, conforme o professor Dias explanou, de bolsas, de oportunidade de frequentar institutos de excelência como a Unicamp, a USP, a UIMPATEC, a Portugal e inclusive o exterior, Estados Unidos, podem aceitar alunos com base no seu desempenho nas Olimpíadas de Matemática, e isso é até bastante frequente. Então, fica aqui o nosso apelo para que a escola oriente os alunos sobre a necessidade de participar da segunda fase. Quanto ao treinamento, a gente tem muitas histórias de sucesso de alunos que treinam usando os recursos que a OBMEP disponibiliza no seu site, mas também olhando vídeos de ex-medalhistas da OBMEP que publicam como eles se prepararam. Então, eles publicam soluções e os alunos se identificam muito com esses vídeos, porque são vídeos feitos por jovens, às vezes por crianças, adolescentes, que tiveram sucesso da OBMEP e explicam como eles se prepararam, né? Então, a gente tem história de alunos que se prepararam sozinhos, não participam do PIC, se preparam em isolamento e ganham medalhas de ouro. Há muitas histórias de sucesso desse tipo, né? Então, existem realmente muitos recursos para o aluno se preparar e ter um bom desempenho. Na média, o desempenho do Amazonas ele é bom em proporção ao tamanho da nossa população, né? O tamanho da nossa população. Mas ele pode ser ainda melhor. Então, a gente tem visto o crescimento de outros estados e a gente tem espaço bastante para crescer, para avançar no número de medalhas que o Amazonas recebe todos os anos. Então é isso, e eu agradeço a oportunidade de participar desse trabalho de preparação e de divulgação dos alunos. Lembrar que a prova é no dia 25, e lembrar também que os alunos sabatistas, eles precisam chegar no horário. Eles chegam no horário normal, aqui em Manaus é 13h30, né? Horário de Brasília, a OBMEP, o horário de Brasília, aqui em Manaus é 13h30. E eles ficam na escola até o pôr do sol. A partir do pôr do sol, então, a prova é aplicada para eles. Então, eles não podem chegar depois, eles precisam chegar no mesmo horário, junto com todo mundo, eles só não farão a prova no mesmo horário. Às vezes vão ser preparados, vão ficar aguardando, uma pessoa da OBMEP vai acompanhá-los e, depois do pôr do sol, eles fazem a prova normalmente. Então, é muito importante a participação de todos e a OBMEP tem essas previsões especiais para os casos especiais. Então, agradecemos aqui a fala do professor Cícero, que nos trouxe também outros esclarecimentos sobre a segunda fase da OBMEP. Então, vocês podem colocar aqui no chat algum questionamento, alguma dúvida sobre esse caso. Enquanto isso, aqui eu gostaria de reiterar aqui esse momento de preparação para essa prova. Então, como os professores já colocaram aqui, a prova ela é no sábado, a realizar-se no dia 25 de outubro, agora nesse mês que vamos estar iniciando, e observar esse ponto de atenção que o horário que está lá é horário de Brasília, então de acordo com ali o seu município, observar essa questão que não é horário de Manaus, nem horário aqui do seu município lá, é horário de Brasília, então observar essa questão e como momento de preparação deste dia, vou reiterar aqui o convite a todas as escolas da rede estadual para o dia D de preparação. Então, ao longo de todo esse período, é claro que a escola ela pode ter esses momentos de preparação com os estudantes para a segunda fase. Mas no dia 9, nós convidamos para que a escola possa organizar realmente todo esse momento de orientação. E não orientar apenas os estudantes, mas sim convidar essa família desse estudante, colocar o objetivo da prova, colocar essa importância. Os professores trouxeram aqui que o estudante tem a oportunidade, caso ele se saia bem nessa prova,
de ter ali premiações, de até viajar, caso ele tenha medalhas, participar de programas, e tudo isso aqui é um incentivo realmente para que ele possa estar participando ali desse momento. Então, como alguns estudantes, alguns não, a maioria dos estudantes não vão fazer na própria escola, vai ser num polo, então é o momento realmente de estar ali mobilizando os estudantes, vendo quais são os materiais necessários. E aqui eu vou ler aqui até o momento que eu tinha visto aqui, tinha apenas uma pergunta para os professores aqui a respeito da prova. Deixa eu ver se eu identifico aqui. Foi o professor, rapidinho aqui, ele pergunta, professor Adriano Silva, como o diretor pode saber se outras escolas irão realizar as provas em minha instituição? Então, é uma pergunta do professor Adriano Silva. Professores, é com os senhores. Tá. Assim, as escolas que são centro de aplicação, elas recebem uma lista dos alunos que vão participar nessa escola. Então, ele já sabe lá, tem um responsável que vai aplicar a prova lá. Então, tem um que nós chamamos de coordenador de centro de aplicação. Então, o coordenador de centro de aplicação, ele tem que entrar em contato com o gestor da escola, e o gestor ele vai informar lá o gestor da escola quantas salas vão ser utilizadas, quantos fiscais ele vai utilizar, a quantidade de apoios, etc. Então, essa informação é passada pelo coordenador de centro de aplicação, que é uma pessoa que já está selecionada pela UBMEP, ela vai entrar em contato com o gestor. Muitas vezes é até o próprio gestor da escola que já é um coordenador. Então, existem algumas situações assim, tá? Então, o gestor, não se preocupe, esse coordenador, ele deve, se já não falou com o gestor, ele vai estar entrando em contato e ele passa a relação, tanto a relação de alunos quanto a quantidade de fiscais, de apoio que vai ser necessário no dia da aplicação da prova. Inclusive, essa questão de alunos com necessidades especiais, alunos sabatistas, então todas essas informações são passadas para a gestão da escola. Como não temos mais perguntas, então só o professor que fez a pergunta, nós queremos desde o momento agradecer mais uma vez aos professores que vieram aqui estar conversando conosco, o professor Cícero, o professor Disney, que organizaram seu tempo para que estarmos aqui realizando essas orientações para toda a rede. Agradecemos a todos os diretores escolares, as equipes que estão nos assistindo, assim, as equipes das coordenadorias também, e reitero esse momento especial do dia D, não vamos esquecer, para organizar e preparar a escola, realmente motivar esses estudantes a estar participando, fazendo história nesse momento da segunda fase da UBMEP. Muito obrigado, excelente dia a todos.